presença de Barroso e de Gilmar Mendes no julgamento do Bolsonaro não foi por acaso. Eles não precisavam estar lá, mas deram ar da graça para dar aquela bênção à decisão. É a demonstração pública de que, apesar das diferenças, a instituição ainda está unida. Quem vai explicar isso pra gente é a Bruna Bufara aqui no plantão do Meteoro. Bruna, porque vamos e convenhamos, para ir assistir, especialmente no dia do Fux, tem que ter muita Real- coragem. Realmente, olha, tem que ter bastante coragem em querer estar lá. Mas vamos lá, gente, porque assim, realmente, a presença de Gilmar Mendes, a presença de Barroso, são presenças de muito peso ali no julgamento durante a primeira turma. Não só porque eles estão ali, mas porque isso é completamente não usual, né? Não é normal o presidente do STF estar ali na primeira turma assistindo um julgamento simplesmente para ficar sentado ali de bonito. Eles são ministros do STF, poucas coisas que eles fazem é para fazer de bonito. A maioria das coisas que eles fazem tem significado, tem um acontecimento, tem um motivo, tem um porquê. Mas vamos lá, a gente tinha os dois lá no julgamento do Bolsonaro na primeira turma. Então a gente tinha o Gilmar Mendes acompanhando presencialmente o julgamento do Bolsonaro na quinta-feira, que foi ontem, é verdade, quinta foi ontem. Nossa, parece que a gente viveu uma semana, eu estou feliz que eu tô. Rapaz. E o Gilmar Mendes estava ali sentadinho na primeira fileira assistindo a sessão da primeira turma. Já o Barroso ficou sentado do lado do Zanin, porque o Barroso, ele é o presidente do STF, mas o presidente da primeira turma é o Zanin. E ele ficou sentadinho ali do lado do Zanin, na cadeira ao lado do Zanin, o que virou até motivo de piada, porque aquela cadeira é a cadeira da secretária. Mas ele estava lá. E a questão é, dois ministros que não integram a primeira turma, o que eles estavam fazendo ali, considerando... Mais do que isso. Dois ministros que não entregam a primeira turma, sendo que o Barroso é o presidente do STF, o que significa que ele não integra nenhuma turma. E considerando os argumentos da defesa e o voto do Fux. Ai, sério. O voto vencido do Fux, inclusive. Que Bem é lembrado. justamente falando sobre a completa incompetência da primeira turma de julgar o caso, que deveria ir para plenário. Isso significa, gente, fazendo somas, que se tivesse em plenário, também teria maioria. Isso significa apoio dos ministros que estavam lá. O Barroso, quando terminou o julgamento, deu um discurso completo, que é justamente para mostrar a integridade e a união do STF. E não é uma união para mostrar que, nossa, o jurídico brasileiro está comprado e não há independência. Não, tem independência sim. A independência é tanta que o voto do Fux foi completamente vergonhoso. Uhum. Então, é bem independente. Mas a gente não abriu nenhuma matéria ainda, né? A gente pode abrir a matéria Não. da CNN. E bem Aí, lembrado, é. Gilmar é o Uhum. decano. Aí, ó. Decano, Gilmar Mendes acompanha presencialmente o julgamento de Bolsonaro. O ministro deve assistir voto da ministra Carmen Lúcia e Cristiano Zanin na primeira turma. Gilmar Mendes, decano do STF, participa presencialmente da sessão. E outros 7 do julgamento do Jair Bolsonaro e outros 7 por tentativa de golpe na primeira turma. Gilmar sentou na primeira fileira do plenário, assistiu os ministros de frente na sala de sessão. Ele está do lado mais próximo do relator do processo, o ministro Alexandre de Moraes, e da ministra Carmen Lúcia, que começa proferindo o voto. O decano do tribunal é presidente da segunda turma e não é usual que os ministros de outras turmas acompanhem sessões das turmas que não pertencem. O voto de Carmen Lúcia é e foi decisivo. Mas olha lá, o Barroso também, que até virou motivo de piada ali no Poder 360. Aí, ó. Barroso vira secretário de Zanin em julgamento de Bolsonaro. Presidente da corte não integra a primeira turma
mas está na mesa da sessão que definiu a condenação do ex-presidente. Ministro e presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, está na mesa da primeira turma da corte para acompanhar o julgamento do Bolsonaro. Ele se sentou ao lado de Cristiano Zanin, que preside a turma. O local costuma ser ocupado pela secretária do presidente, que trocou de lugar e sentou-se em cadeira atrás da mesa. Alexandre de Moraes fez uma brincadeira com o episódio e chamou de momento histórico o fato do presidente da turma ser secretariado pelo presidente da corte. Quem também acompanha o julgamento e não é da primeira turma e é o decano do Supremo é o ministro Gilmar Mendes. Tá aí Olha o lá, Gilmar gente. Mendes. Uhum. Pois é bem interessante, né, a gente notar isso, porque eles fizeram não apenas estavam presentes, como fizeram questão de deixar bem claro que estavam presentes. O Gilmar Mendes sentou lá na primeira fila e daí não aparece na câmera, não aparece nada. Mas, várias vezes, os ministros, quando estavam proferindo seus votos, faziam referência a eles e cumprimentavam ele para deixar claro, ele está aqui. Não satisfeito, Barroso foi mais longe ainda e foi lá, roubou a cadeira da secretária. Pô, tá sacanagem com a secretária. Sacanagem, pô, coitado. Roubou a cadeira da secretária e sentou do lado do presidente, onde toda vez que você tem a câmera mais aberta, mostra ele lá. E na cara de todos os jornalistas que estavam lá acompanhando, que não tinha como os jornalistas não verem que o Barroso estava lá. Então, estão colocando aqui, queria sair na foto histórica. Eu não acho que seja o caso, sendo bem sincera. Eu acho que era como a Bruna tá falando. Você tem, ok, digamos que isso saia essa decisão por causa de algum recurso, alguma coisa, saia da primeira turma e vá para o plenário. Tem lá os 4 votos Que já foram dados. que já foram dados, né, do Zanin, Carmen Lúcia, Dino e Alexandre de Moraes, mais o voto do Barroso, mais o voto do Gilmar Mendes, já deu 6, já ganhou. Uhum. Acabou. Sabe? É basicamente para dizer, acabou. E também para A gente tem maioria. A gente tem maioria. E também para desmontar a argumentação do Fux e dos bolsonaristas. Ah, não, tá errado, isso tá na primeira turma, isso tinha que estar no plenário. Ok, o presidente da segunda turma também tá junto. E o presidente da corte também tá junto. Não tem pra onde fugir, não tem pra onde correr. Não tem pra onde fugir. Não tem como dizer que a primeira turma do STF é menos que o STF. Não tem como dizer que que a primeira turma do STF é completamente incompetente para julgar. Não tem como. Esse discurso é inválido e ele se torna inválido a partir dessa presença que tem lá. Eu trouxe também um vídeo da Globo News. Acho que dá tempo de ver, né, Sophie? Dá sim, vamos lá. Você quer falar? Aí é um corte da Globo News, gente, comentando exatamente isso. Comentando eu achei muito a relevância da presença deles. Do ministro Gilmar Mendes, segunda turma, decano, né, do Supremo Tribunal Federal, e do ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal. Tá com som, que estranho. Deixa eu colocar de volta. Vou compartilhar a tela de volta e a gente vê se agora vai. Uhum. Começar de novo. Você quer falar? Não, eu queria falar de presença, porque eu achei muito relevante a presença do ministro Gilmar Mendes, segunda turma, decano, né, do Supremo Tribunal Federal, e do ministro Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal. E no dia anterior o Fachin tinha ido no intervalo lanchar com eles. Mas depois do voto do ministro Fux, eu acho que teve um sentido de unidade, de apoio, de ratificação do trabalho da primeira turma. E ouso dizer que, do ponto de vista aritmético, também tem um sentido. Se fosse no plenário, também teria sido... Eu pensei porque isso, seriam 6, né? A maioria. Seriam 6, exatamente. Também se configuraria maioria em relação a esse julgamento, a esse método, a esse arcabouço agora consolidado. Então, Você quer falar? Não, eu queria falar de presença. O principal ponto da defesa foi o principal ponto do voto mais divergente da primeira turma. E aí a presença deles está ali para dizer exatamente isso. Estamos aqui, unidos, juntos,
E a gente, se for a plenário, temos maioria. Exato, também o que você mandou pra mim também esse link aqui, né? E que eu acho que a manchete já diz tudo. Presença de Gilmar e Barroso cria maioria simbólica para legitimar o julgamento de Bolsonaro. É isso. Isso vindo do Jota, que é o jornalismo especializado na área jurídica. Então, gente, é isso. Como o pessoal aqui no nosso chat já está dizendo, várias pessoas colocaram no chat, perdeu o Mané. É essa a mensagem que o Barroso passou. Perdeu o Mané. Perdeu, Ai, Mané. ai. Alguém perguntou nos comentários também, gente, o que era decano no STF, tá? É o ministro Boa. mais antigo da corte, tá? E Exato. aí é toda essa experiência, essa sabedoria, essa carga também de... essa carga específica de conhecimento mesmo, né? Principalmente dentro do Exato, que STF. é usado não só no contexto jurídico, se usa muito no contexto acadêmico também, para se referir ao professor mais velho de um departamento. É a pessoa mais antiga, que em teoria Um termo seria a mais sábia. fofinho. É um termo fofinho pra você falar que é a pessoa mais velha do lugar. A pessoa que tá Exato. mais tempo ali. Perfeito. Ficamos por aqui, Bruna. Ficamos por aqui, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não saia daí que a gente já volta a dar um tchauzinho.